Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos aprender a executar este lindo porta-papel higiênico que eu trabalhei todo no crochê e usei garrafa PET. Ele fica bem bonito, bem reforçado, como vocês podem ver. Eu fiz com duas partes, mas vocês podem estar fazendo com três também, ok? Então, eu espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Desde já peço para vocês, se gostarem, dê o seu like, clicando em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais, com seus amigos, familiares. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder receber atualizações de videoaulas. Não esquece de clicar no sininho que aparece na tela para poder ativar as notificações, ok, pessoal? Bom, vamos dar início à nossa videoaula de hoje, então. Bom, pessoal, para nós iniciar a execução do porta-papel higiênico, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Uma garrafa PET, aquela de refrigerante, de 3 litros, tá? Nós vamos cortar duas partes dessa. Caso vocês queiram com 3, vão precisar de mais uma garrafa. Então, pode ser do plástico claro ou pode ser do plástico escuro, tanto faz. Vamos utilizar uma fita métrica para medir e fazer as marcações. Aqui, as partes do meio, que nós vamos cortar duas partes, vão ser de 9,5 centímetros, no máximo até 10. São duas partes dessas. E uma parte do fundo, que pode ser na medida de 6 a 6,5 centímetros. Ok, pessoal? Então, agora, nós vamos precisar também de uma caneta retrospectiva. Eu tenho a minha aqui, é preta, mas pode ser qualquer cor. Uma tesoura para corte. Um perfurador. Uma agulha de crochê de 3,5 milímetros. Uma agulha de tapeçaria e uma tesoura para arremates. Para a confecção, nós vamos precisar de uma pérola e vamos utilizar o fio Barroco Multicolor, na cor verde mesclado, de numeração 9392, o tex é 885, aqui pede agulha 4 milímetros, mas eu vou utilizar a 3,5 milímetros. Vou precisar também do Barroco Multicolor na cor rosa mesclado, de numeração 9427. O tex é o mesmo, 885. E vou utilizar aqui o Barroco Natural com brilho. O fio é os 6 cabos. O tex dele é 922, ou seja, 922. Pede para usar a agulha de 4 milímetros, mas como eu falei, vou utilizar a de 3,5 milímetros. Fica a critério de cada um de vocês, ok? Bom, agora que vocês já sabem os materiais que vão ser utilizados, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Bom, aqui nós vamos iniciar agora as perfurações, então nós temos que marcar primeiro. Então, da base aqui, nós vamos fazer a primeira marcação, então eu vou deixar aqui com 1 centímetro da base até aqui. Então, marquei o primeiro. E agora, nos demais, eu vou marcar a distância mais ou menos, aqui eu tenho que deixar também com 1 centímetros. Vou deixar mais ou menos com 1,5 centímetros, tá? Então, eu vou trabalhar toda a volta marcando na medida de 1,5 centímetros, entre um e outro, tá? E da base, nós vamos deixar com 1 centímetro da base até no ponto, ou seja, até na marcação, tá? Eu vou terminar as minhas marcações e daqui a pouco eu retorno com ela já pronta. Aqui finalizei todas as marcações, agora eu vou pegar o perfurador. Então, vocês podem estar utilizando qualquer perfurador de qualquer marca, tá? Então, esse aqui eu tenho, ele tem todas as medidas, tá? Para o tamanho que eu quiser. Então, aqui eu vou segurar apertado aqui.
e ele fura, como vocês podem ver, fica certinho, tá? Eu vou perfurar toda a volta do plástico aqui da garrafa e volto já iniciando o nosso porta-papel higiênico com o fio barroco. Aqui finalizei todas as perfurações, tanto de um lado como do outro, e agora nós vamos iniciar trabalhando com o barbante. Aqui vou pegar o barbante rosa mesclado, vou colocar aqui uma argolinha na agulha, vou pegar a minha peça e vou aqui em qualquer furo, introduzir a agulha, trazer o fio aqui na frente e fazer um ponto baixo. Fora esse ponto baixo, eu vou trabalhar mais 2 dentro do mesmo furo. Então, vou fazer 3 pontos baixos. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3. Eu estou fazendo 3 pontos baixos, mas caso vocês queiram fazer 2, fica a critério de cada um, tá? Então, aqui vou no próximo, faço um ponto baixo, no mesmo lugar faço outro, então são 2 pontos baixos, e no mesmo lugar, 3 pontos baixos. E vou trabalhar desta forma por toda a volta aqui deste lado, vou finalizar, vou arrematar o fio, cortar e vou esconder aqui atrás, da onde eu estou trabalhando. Tá? Fora este lado, eu vou trabalhar também o outro, só que eu vou voltar com vocês para ensinar como vocês vão arrematar, ok? Aqui trabalhei toda a volta na parte de baixo e aqui estou terminando na parte de cima. Então, aqui eu fiz os 3 pontos baixos alongados, no último furo aqui. E aqui no primeiro, onde nós temos os 3 pontos baixos, no primeiro aqui eu vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou puxar o fio desta forma, vou cortar. E agora, aqui, essa correntinha do último ponto baixo vai ficar acima do primeiro ponto baixo. Então, eu vou aqui no segundo, introduzir a agulha, pegar o fio lá atrás, trazer aqui na frente. E agora, onde eu tenho a primeira argolinha aqui, que está acima do primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha de baixo para cima e vou passar esse fio para trás, desta forma. E aqui atrás, eu vou dar 2 nós nos fios. Para ficar bem firme. Feito isso, eu vou pegar a agulha, vou introduzir aqui de trás dos fios. E vou passar esses 2 fios por debaixo aqui, desta forma. E vou passar por entre os fios, aqui no próximo, até chegar aqui. Depois vou cortar e nós vamos voltar e iniciar a parte que vem costurado aqui na parte de cima do plástico, ok? Bom, aqui finalizei já o arremate, escondendo o fio aqui atrás, já cortei o fio. Eu fiz o arremate desta forma, para que ficasse tudo por igual aqui, formando um cordão de correntes de fora a fora, tá? E aqui eu tenho um pronto, nós vamos iniciar agora a parte da flor. Eu vou pegar a agulha e o fio, e nós vamos aqui colocar um anel mágico. Lembrando que eu sempre deixo a ponta curta na frente, giro o fio entre os 2 dedos e jogo o fio longo para trás. Introduzo a agulha aqui no meio do anel, passo o fio aqui na frente. E agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E na sequência, vou trabalhar 15 pontos altos. Com as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, nós vamos ter um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu fiz um ponto alto,
2, 3, 4, 5, 6. Finalizados os 16 pontos altos, eu vou pegar o fio curto do início, vou puxar e vou fechar o meu anel. Caso vocês não queiram trabalhar o anel mágico, vocês podem estar trabalhando 6 correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo. E quando formar o anel, vocês trabalham entre ele até totalizar os 16 pontos altos, tá? Aqui, nas 3 correntinhas que subimos, na terceira acima eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha e no mesmo ponto de base vou fazer um ponto baixo. E agora vou subir 2 correntinhas, 1, 2, vou pular um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas novamente, pulo um ponto de base, vou no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, vou no próximo, outro ponto baixo. E vou trabalhando desta forma até finalizar ali onde nós iniciamos. Cheguei aqui no final da carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo do início, introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Aqui nós temos 8 alças de 2 correntinhas, eu vou trabalhar agora 8 pétalas. Para mim iniciar a primeira, eu preciso estar aqui na direção da alça, então eu vou introduzir a agulha aqui e arrematar com um ponto baixíssimo, para me chegar aqui na primeira alça. Vou subir uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Na sequência, vou trabalhar 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. E vou finalizar aqui na primeira alça com um ponto baixo. Temos aqui uma pétala, vou passar aqui para a segunda alça, trabalho um ponto baixo, 3 pontos altos, um ponto alto, 2, 3. E finalizo na mesma alça com um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma por toda a volta, terminando as minhas 8 alças, sempre desta forma, com um ponto baixo, 3 pontos altos e um ponto baixo. Finalizei aqui as minhas 8 pétalas, aqui na última alça de 2 correntinhas fiz o meu ponto baixo depois dos 3 pontos altos, e aqui na primeira pétala tem o primeiro ponto baixo que nós iniciamos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, no primeiro ponto baixo, e arrematar com um ponto baixíssimo. Feito isso, vou levar a agulha entre um ponto baixo e outro, bem aqui no meio, vou introduzir a agulha de trás para frente, e aonde nós fizemos a alça, aqui trabalhamos a primeira pétala, vou aqui por debaixo, levando a agulha lá atrás, laço o fio que está lá atrás, trago aqui na frente, junto com a argolinha da agulha. Sobrando 2 argolinhas na agulha, faço um ponto baixo aqui, arrematando as 2 de uma vez só. Subo agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. Entre a primeira pétala e a segunda, nós temos o último ponto baixo da primeira e o primeiro da segunda. Então, aqui eu vou introduzir a agulha entre um ponto baixo e outro, trazer a agulha aqui na frente, passar por debaixo da pétala, aqui na alça, laçar o fio, trazer aqui na agulha. Sobrando 2, faço um ponto baixo, arrematando as 2 argolinhas de uma vez só. E vamos trabalhar desta forma, sempre fazendo as 3 correntinhas e arrematando com um ponto baixo entre uma pétala e outra para prender as nossas alças. Aqui terminei as minhas 8 alças de 3 correntinhas, vou aqui no primeiro ponto baixo do início, introduzir a agulha, laçar o fio e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo.
Agora, nós vamos trabalhar nas alças, as pétalas. Então, vou introduzir a agulha aqui abaixo da alça, trazer o fio aqui na frente e arrematar com um ponto baixíssimo. Para iniciar aqui da alça, vou subir uma correntinha, vou trabalhar um ponto baixo, lembrando que na pétala anterior nós fizemos 3 pontos altos e aqui nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5. E vamos finalizar na mesma alça com um ponto baixo. Vou para a segunda alça, faço um ponto baixo, 5 pontos altos, um ponto alto, 2, 3, 4, 5. E finalizo na mesma alça com um ponto baixo. E nós vamos trabalhar desta forma em todas as alças até finalizar. Finalizei a carreira, trabalhei aqui por último um ponto baixo, depois dos 5 pontos altos, e aqui em seguida, aqui na primeira pétala, nós temos um ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha, laçar o fio lá atrás e arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, vou aqui por detrás, no meio entre um ponto baixo e outro, trazer a agulha de trás para frente, ir lá atrás, laçar o fio, trazer ele aqui junto com a argolinha da agulha, sobrando 2 argolinhas, vou arrematar as duas de uma vez só, fazendo um ponto baixo. Vou subir agora 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou entre a primeira pétala e a segunda, aonde nós temos aqui um ponto baixo e outro, vou introduzir a agulha de trás para frente, levar a agulha lá atrás, laçar o fio, trazer aqui na agulha junto com a argolinha, arremato as duas de uma vez só, fazendo um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma por toda a volta até finalizar a carreira. Aqui finalizei as 8 alças de 4 correntinhas, já arrematei, cortei o fio e escondi aqui no avesso da flor. Eu acabei arrematando o fio aqui do meio, onde eu ia costurar a pérola, e escondi no avesso. Mas, quando vocês fizerem, deixem um bom pedaço para poder aproveitar o fio e costurar a pérola. Depois eu vou ter que costurar com um pedaço de fio separado, mas sem problema. Agora, nós vamos iniciar a parte das folhas. Eu vou pegar o fio mesclado na cor verde, vou colocar aqui uma argolinha na agulha, e vou aqui em qualquer alça, vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E agora, nós vamos, na mesma alça, prender com um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou aqui na mesma alça, prendo com um ponto baixo. Subo agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E na mesma alça, faço um ponto baixo. Finalizando a nossa folha, ficando desta forma. Agora, vou aqui para a próxima alça. Faço um ponto baixo, subo 5 correntinhas e agora prendo com um ponto baixo. Na sequência, subo 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou aqui na mesma alça, prendo com um ponto baixo, subo 5 correntinhas, 4, 5 e prendo na mesma alça com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar desta forma, formando as nossas folhas em todas as alças até finalizar a carreira. Bom, aqui finalizei as minhas 8 folhas trabalhadas em cada alça, são 8 alças no total, então são 8 folhas. Aqui na última folha, fiz no final aqui um ponto baixo
E aqui na primeira folha, nós temos o primeiro ponto baixo. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse ponto baixo, laçar o fio que está lá atrás, trazer aqui na frente e arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar 8 alças de 5 correntinhas. Então, eu vou introduzir a agulha aqui de trás para frente, aqui entre um ponto baixo e o outro, trazer a agulha aqui na frente, vou com a agulha lá atrás, laço o fio, trago aqui junto da agulha, onde nós temos já uma argolinha, sobrando duas, nós vamos laçar e arrematar as duas de uma vez só, fazendo um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui entre uma folha e outra, nós temos um ponto baixo aqui no final da primeira folha e da segunda nós temos o primeiro ponto baixo. Então, eu vou introduzir a agulha aqui entre um ponto baixo e o outro, trazendo a agulha aqui na frente, passando por detrás da folha, laço o fio, trago a argolinha aqui na agulha e arremato as duas de uma vez só, fazendo um ponto baixo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui entre uma folha e outra, entre um ponto baixo e o outro, introduzir a agulha de trás para frente, passar por debaixo da próxima folha, laçar o fio, trazer aqui na agulha, sobrando duas argolinhas, laço e arremato as duas de uma vez só, fazendo um ponto baixo. Nós vamos trabalhar desta forma por toda a volta, aonde nós temos aqui as folhas, até totalizar 8 alças de 5 correntinhas. Vou arrematar, cortar o fio e esconder aqui no avesso das folhas. Eu vou finalizar essa parte e já volto. Bom, pessoal, aqui já finalizei as 8 alças de 5 correntinhas, já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso aqui das folhas. Já aproveitei e coloquei o fio rosa para nós aplicar a pérola. Passei aqui por debaixo da primeira carreira e coloquei de um jeito que não solta, tá? Então, para vocês não ter que fazerem isso, vocês deixem o fio bem compridinho no início, antes de começar a fazer a flor. E não arremate como eu fiz, tá? Porque foi uma falha minha. Então, aqui nós vamos pegar a agulha de tapeçaria já com o fio, vamos passar o fio aqui do lado direito, ou seja, na parte de cima da flor. Vamos pegar aqui a pérola, vamos introduzir a agulha nela, passando do outro lado. E aqui é onde nós colocamos o fio de baixo para cima, saindo aqui deste lado, nesta mesma direção, nós vamos introduzir a agulha, passando pro lado do avesso, ou seja, da parte de baixo, desta forma, tá? Feito isso, se vocês quiserem passar o fio mais uma vez, fica a critério de cada um, tá? Eu acho que não precisa. Então, aqui eu já vou arrematar. Eu vou pular um fio e vou introduzir a agulha aqui por debaixo da primeira carreira, tá? Escondendo ele, até eu achar que não vai se soltar, tá? Então, eu vou passando entre os pontos aqui da primeira carreira. Caso eu ver que não ficar bem firme, eu posso também estar voltando ao contrário, tá? Aí, não tem o risco de soltar mesmo. Depois, é só cortar o fio, ok? Então, eu vou terminar essa parte, já vou preparar o fio barroco natural com brilho, para nós iniciarmos a parte que vai em volta do plástico. Bom, pessoal, depois de finalizada a colocação da pérola, nós vamos dar continuidade à parte que vai em volta do plástico, onde vai o papel higiênico. Nós vamos trabalhar a partir da flor aqui nas alças. Eu vou pegar o fio barroco natural com brilho, na cor cru, colocar uma argolinha na agulha. E nós vamos aqui em qualquer alça, nós vamos prender com um ponto baixo. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas. Com um ponto baixo, nós vamos ter um ponto alto. Então, um ponto baixo, uma correntinha, 2.
Feito isso, vou segurar o fio aqui atrás e vou trabalhar escondendo ele. Laço o fio, temos um ponto alto, vou trabalhar mais 3, totalizando 4. Então, um ponto alto, 2, 3, 4. Vou subir agora 3 correntinhas, 1, 2, 3. E na mesma alça, trabalho mais 4 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4. Aqui nós temos um leque com 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Agora, esse fio aqui nós vamos soltar aqui atrás e não vamos trabalhar escondendo ele mais, tá? Agora, eu vou subir uma correntinha, laçar o fio, na próxima alça vou trabalhar 4 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4. Feitos 4 pontos altos, nós vamos subir uma correntinha e na próxima alça nós vamos trabalhar um leque com 4 pontos altos, 3 correntinhas e 4 pontos altos. Então, aqui vou iniciar um ponto alto, 2, 3, 4. 3 correntinhas e agora mais 4 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4. Uma correntinha e nós vamos trabalhar 4 lados, ou seja, vão ser 4 leques. E nós vamos intercalar com os 4 pontos altos. Então, aqui, como eu tenho um leque, aqui nós vamos fazer 4 pontos altos, ou seja, uma correntinha, 4 pontos altos. Uma correntinha, um leque. Uma correntinha, 4 pontos altos. Uma correntinha, um leque. E 4 pontos altos aqui, depois de fazer uma correntinha. Aí, finaliza com uma correntinha e nós vamos dar continuidade na próxima carreira, e antes nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Então, eu vou terminar essa parte e já volto. Cheguei aqui do outro lado, onde nós iniciamos a carreira, onde nós temos um ponto baixo, uma correntinha. Na segunda correntinha aqui, vou introduzir a agulha e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a carreira a partir desta alça. Então, eu vou correr com pontos baixíssimos em cada ponto alto de base. Então, estou aqui no primeiro ponto alto, vou no segundo, arremato com um ponto baixíssimo, vou no terceiro, arremato novamente com um ponto baixíssimo e no quarto também. Agora, aqui na alça, para nós trabalharmos a partir dela, eu vou correr com ponto baixíssimo da mesma forma. Nós estamos aqui do lado direito, ou seja, na parte de cima da flor, eu vou trabalhar do lado do avesso. Então, eu vou virar do outro lado, vou subir agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, em cada ponto alto de base, eu vou trabalhar um ponto alto acima de cada um. Então, vou fazer o meu primeiro ponto alto, vou fazer o segundo, o terceiro, e vou finalizar aqui o quarto. Na alça de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto acima também. Nós vamos trabalhar até chegar aqui do outro lado, nesta alça, trabalhando um ponto alto na direção de cada ponto alto de base e um ponto alto na alça de uma correntinha. Chegando aqui na alça, nós vamos trabalhar um ponto alto acima dela também. Cheguei aqui na alça, trabalhei o meu ponto alto por último. Nós estamos do avesso, vou virar do direito, ou seja, da parte de cima da flor. E vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3, para dar a altura de um ponto alto.
Notem que o nosso ponto alto está acima do primeiro ponto. A partir do segundo, nós vamos começar a trabalhar pontos altos em relevos pego por detrás e pego pela frente. Eu vou laçar o fio. Este segundo ponto alto eu vou pegar por detrás. Então, eu vou aqui na frente, depois do primeiro ponto alto, vou introduzir a agulha lá atrás, passar por detrás do segundo ponto, sair com a agulha aqui na frente. Vou laçar e vou trabalhar o meu ponto alto em relevo pego por detrás. O próximo vai ser pego pela frente. Então, vou laçar o fio, vou aqui depois do segundo ponto alto, trazer a agulha aqui na frente e vou passar na frente do terceiro ponto alto, saindo lá atrás. Vou laçar o fio e aqui atrás vou trabalhar o meu ponto alto em relevo. Então, aqui, o segundo ponto, nós fizemos um ponto alto em relevo pego por detrás, o terceiro foi pego pela frente. E agora, nós vamos intercalar, fazer um pego por detrás, outro pego pela frente. Então, vou laçar o fio, e agora, esse próximo ponto aqui, vou trabalhar pego por detrás. Então, vou introduzir a agulha, levar lá atrás, passar por detrás do ponto alto, sair aqui na frente, vou laçar o fio e vou trabalhar o meu ponto alto em relevo, pego por detrás. Vou laçar o fio e vou trabalhar agora pego pela frente. Vou aqui por detrás, saio com a agulha aqui na frente, passo na frente do ponto alto, vou lá atrás, laço o fio, trago junto da agulha e faço um ponto alto em relevo, pego pela frente. E vou trabalhar desta forma, intercalando um ponto alto em relevo pego por detrás, outro pela frente, até chegar aqui no penúltimo. Quando chegar aqui no último, eu vou trabalhar um ponto alto normal, igual nós fizemos aqui no primeiro. Aqui finalizei a minha sequência de pontos altos em relevo, pego por detrás e pego pela frente. Fomos intercalando. E aqui no último ponto, trabalhei um ponto alto normal acima do ponto de base. Agora, nós estamos do lado de cima, ou seja, do lado direito, vou virar do lado do avesso, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, nós vamos repetir os pontos. Aonde tiver o ponto alto em relevo pego por detrás, nós vamos trabalhar o mesmo ponto, ou seja, pego por detrás. Aonde tiver o ponto alto em relevo pego pela frente, nós vamos repetir pego pela frente. Então, aqui está pego por detrás, vou trabalhar um ponto alto, pego por detrás. No próximo, pego pela frente. No próximo, pego por detrás. No próximo, pego pela frente. E nós vamos trabalhar desta forma até chegar aqui do outro lado. Chegando no último ponto, nós vamos repetir com um ponto alto normal. Isso nós vamos fazer, fora essas 2 carreiras que nós estamos trabalhando a segunda, nós vamos trabalhar mais 3. Então, vão ficar uma carreira de ponto alto normal e 5 carreiras de pontos altos em relevos, pego por detrás e pego pela frente. Eu vou finalizar esta segunda carreira, vou trabalhar mais 3 e retorno com vocês daqui a pouco. Aqui finalizei as 5 carreiras de pontos altos em relevo pego por detrás e pego pela frente. Aqui no final, terminei com um ponto alto normal. Nós estamos do lado direito, na parte de cima, vou virar do lado do avesso. E aqui vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E na sequência, vou trabalhar pontos altos, um na direção de cada ponto de base. Agora, nós não vamos trabalhar mais pontos altos em relevo. Nós vamos trabalhar um ponto alto normal acima de cada ponto de base. Finalizando esta carreira, vou trabalhar mais 6. Nós vamos ter um total de 7 carreiras de pontos altos. Vou trabalhar essa e vou trabalhar mais 6. Finalizando as 7 carreiras, eu volto com vocês. Finalizei aqui as 7 carreiras de pontos altos. Lembrando que depois que terminamos a flor, fizemos as folhas e a alça, na primeira carreira, na cor cru, nós trabalhamos aqui os leques.
os pontos altos intercalados com uma correntinha e depois trabalhamos aqui deste lado uma carreira somente de pontos altos, depois 5 carreiras de pontos altos em relevo, pego pela frente, pego por detrás e agora finalizamos com 7 carreiras de pontos altos. Vão dar um total de 7 mais 5 são 12, com a carreira de pontos altos, 13. Agora, nós vamos trabalhar do outro lado. Aqui nós temos o lado direito, então, nós vamos iniciar pelo lado do avesso. Aqui eu já coloquei uma argolinha na agulha, vou aqui na alça do lado direito, vou prender com um ponto baixo, vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Chegando na alça de uma correntinha, vou trabalhar um ponto alto também, até chegar aqui na ponta, onde nós vamos finalizar com um ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto na alça e vou trabalhar um ponto alto na direção de cada ponto alto de base, até chegar na alça de uma correntinha, onde nós vamos trabalhar também aqui um ponto alto. Nós vamos trabalhar os pontos altos até chegar aqui na alça do final, onde nós vamos finalizar com um ponto alto. Depois que fizermos essa carreira, vamos trabalhar as 5 carreiras de pontos altos em relevo, pego por detrás e pego pela frente, igual fizemos aqui deste lado, e depois 7 carreiras de pontos altos. Finalizando essa parte, eu retorno para nós darmos continuidade. Aqui finalizei as carreiras do outro lado, lembrando que depois da carreira do leque, fizemos uma carreira de ponto alto, depois 5 carreiras de pontos altos em relevo, pego por detrás e pela frente, e na sequência 7 carreiras de pontos altos. Aqui nós estamos do lado direito, nós vamos unir a peça avesso com avesso. Aqui, como vocês podem ver, tanto na parte do outro lado como nessa daqui, nós temos um cordão de correntes, certo? Nós vamos unir pegando a alça de trás deste lado com a alça da frente do outro lado. Na primeira aqui, nós vamos pegar a alça da frente do primeiro ponto alto, vou laçar e arrematar as duas de uma vez só para prender. Agora, na sequência, eu vou segurar aqui para vocês poderem verem bem. Vou aqui no segundo ponto alto, pego a alça de trás, vou aqui do outro lado, no segundo ponto alto, pego a alça da frente. Ficando com 3 argolinhas na agulha, vou laçar e arrematar as 3 argolinhas de uma vez só. Vou no terceiro ponto alto do lado de cá, pego a alça de trás, do outro lado, pego a alça da frente. Ficando com 3 argolinhas na agulha, laço e arremato as 3 de uma vez só. Novamente, nesse cordão de correntes, pego aqui a argolinha de trás, no outro cordão de corrente, pego a argolinha da frente, ficando com 3 argolinhas na agulha, laço e arremato as 3 de uma vez só. E vou trabalhar desta forma até chegar aqui no final, tá? Prendendo todas as argolinhas, sempre trabalhando, pegando deste lado a argolinha de trás e do outro lado a argolinha da frente. E arrematando as 3 argolinhas da agulha de uma vez só, tá? Eu vou terminar essa parte e já volto.